João, vamos falar sobre essa história de ramagem. O que está pegando aí, João? Todos os 5 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal votaram por restringir a decisão da Câmara dos Deputados que suspendeu aquela ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem do PL do Rio de Janeiro, que é réu por uma trama golpista denunciada pela Procuradoria-Geral da República. Com isso, Ramagem deve continuar respondendo por 3 crimes: golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Fica suspenso, contudo, o trecho da denúncia contra ele relativo aos crimes de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Os ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux seguiram o entendimento do relator, ministro Alexandre de Moraes, que apontou as restrições impostas pela própria Constituição sobre o direito de os congressistas suspenderem processos criminais contra algum de seus pares. Assim, a primeira turma confirmou o entendimento anterior do próprio Supremo, afirmando que o Congresso somente pode suspender o andamento de ações penais na parte que trata de crimes cometidos após a diplomação por algum parlamentar específico diante do caráter personalíssimo desse direito, enfatizou Moraes, que escreveu não ser que a suspensão beneficie corréus. A questão de ordem sobre o tema foi levada a julgamento após o presidente da Câmara, Hugo Mota, ter enviado um ofício para comunicar a decisão da Casa de suspender a ação penal sobre o golpe. O documento, contudo, comunicava a suspensão de toda a ação penal e não apenas na parte que se refere ao parlamentar que eu acabei de explicar aqui, e também não forneceu um recorte temporal para a suspensão. Ou seja, Pitori, os ministros acompanharam na primeira turma o ministro Alexandre de Moraes, algo que já era esperado. E aí ontem eu me deparei com esse vídeo feito pelo deputado federal do PL do Rio, Alexandre Ramagem. Vamos ver. Conforme as notícias, STF diz à Câmara que não pode suspender todo o processo contra Ramagem. O ministro Cristiano Zanin informou à Câmara dos Deputados que somente 2 crimes foram cometidos por Ramagem após a diplomação. Ou seja, já decidiu sobre uma competência que é da Câmara e já julgou sozinho, por meio de um ofício, sobre a ocorrência de crimes. Isso na constância de uma votação na Câmara exatamente sobre esse tema. Não é uma forma de interferência na Câmara dos Deputados? É mais uma medida do STF contra o Poder Legislativo. Os absurdos só se superam. O fato é que eles não querem permitir que os deputados venham a cumprir um dispositivo constitucional. Não querem que, por meio do voto, decidam sobre a possibilidade ou não da suspensão de uma ação penal de um parlamentar, que está textualmente prevista no artigo 53, parágrafo 3º da nossa Constituição. Tinham que botar um parlamentar nessa ação do golpe. Agora eles não querem aceitar as prerrogativas que um parlamentar tem. Para tanto, o STF providenciou uma republicação de uma certidão que é claramente irregular, viciada, por estar em desacordo com o próprio acórdão aprovado por eles. Já começa com uma ilegalidade do ato aqui. Não satisfeitos, por meio dessa nova comunicação à Câmara, vem junto uma decisão do presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, de forma antecipada, monocrática, sobre quais crimes serão ou não imputados. Ou seja, já decidiu, fatiou os crimes, sem qualquer julgamento, sem qualquer análise do colegiado, decidiu uma matéria fática, onde nem ao menos existe uma análise de controle de constitucionalidade sequer. A própria denúncia e a decisão do STF de recebimento da denúncia declaram repetidamente que, se há uma organização criminosa, que é um crime permanente, se prolonga no tempo, por definição, ela atuou continuamente até o 8 de janeiro, onde eu já estava diplomado deputado. Inclusive que a mesma data do tal elo, indicado por eles mesmos, com a violência e grave ameaça do tal crime de golpe. O problema, a preocupação da Suprema Corte está aí. Não há como cindir ou separar esses crimes imputados da atuação até o 8 de janeiro, porque a própria PGR
e a decisão de recebimento da primeira turma entenderam e declararam assim. Então, a solução encontrada pelo STF, solução nada republicana, foi se manifestar fora do julgamento, aditando uma certidão a fim de interferir nos trabalhos da Câmara dos Deputados, para que uma legítima decisão política constitucional não possa chegar de volta ao STF. É mais um absurdo, mais uma usurpação que não pode prosperar. A Câmara dos Deputados tem que resguardar sua autonomia, suas prerrogativas, suas competências, como forma verdadeira de defender a Constituição e a nossa sociedade brasileira. Olha, Ramagem, aliás, esteve conosco na quinta-feira, conversando aqui com a audiência da Auriverde Brasil. O que mais me provoca agora é a sensação de que houve uma... Tomara que o termo esteja correto, uma facilitação, um nem aí do Hugo Mota para a votação que contou com 315 parlamentares dizendo tem que suspender. 315, a votação para PEC. Maioria mais do que qualificada, entendo eu. Por quê? Quando a votação é maioria simples, 257 votos. Para PEC, 308, deu 315. O que mais me provoca agora é a sensação de que Hugo Mota sabia que o que aconteceria nessa primeira turma, deu de ombros e falou assim, votem aí, seus idiotas. É a sensação que eu tenho hoje, tá? Porque eu estou tratando de Hugo Mota. Hugo Mota é o cidadão que, eleito no dia 1º de fevereiro, faz um discurso exemplar. Vai ao jantar na casa de Alexandre de Moraes e sai com o rabinho entre as pernas, entregando o Brasil, representado pelos deputados, mais uma vez devolvendo o Brasil para a mão do judiciário. Está aqui, desculpa, eu fiz um discurso ali atrás, no dia 1º de fevereiro, mas está aqui, judiciário, o Brasil, de novo na mão de vocês. Eu preciso me lembrar que é esse Hugo Mota que viu a votação dos 315 parlamentares e deixou. Eu até disse aqui na semana passada, aqui, diante dessa votação, falei assim, estou achando que o Hugo Mota já combinou isso com o Supremo. Mais ou menos assim, olha, eles não sabem o que fazem. Estão votando isso aqui agora e vão achar o quê? Que podem fazer o que bem entenderem aí no Supremo Tribunal Federal. E pronto, o Supremo mostra mais uma vez que não sabe respeitar a independência e muito menos manter a harmonia entre os poderes. Isso para mim está claro. Isso para mim cristalino. O Supremo Tribunal Federal é o poder que manda no Brasil. Ah, novidade nova, hein, Pittori? Não, mas renovada agora. Renovada agora essa situação. Renovada agora a decisão de mandar no Brasil como manda o judiciário, ignorando uma decisão que contou com um colegiado de 513 parlamentares, dos quais 315 votaram pela suspensão do processo. Semana passada, a hora que eu li essa notícia dos 315, eu falei assim, Hugo Mota combinou com os caras. Sabe jogo de truco, que você dá aquele sinal de zap, aquela piscadela, tinha um combinado ali para deixar avançar e chegar a 315 votos na casa, tinha um combinado ali. Porque senão eles iam entrar contra, jogar contra, né, dificultar, obstruir, deixar para amanhã. Isso iria acontecer. Só que 315 votos, 143 contrários e 4 abstenções. Como o Hugo Mota vai lidar com isso agora? Entendo eu que ele arrumou um outro problema para ele dentro da Câmara. Vai ter que decidir. Amanhã ele vai ter que mostrar o que pensa. Com um detalhe,
Isso é uma conclusão que eu tiro. Essa é a minha opinião que eu ainda posso ter, com todas, né, todas as circunstâncias, todas as situações colocadas à mesa, eu ainda posso ter opinião. Do mesmo jeito que Rodrigo Pacheco fez o que fez com o Brasil e não pautou pedidos de impeachment de ministros do Supremo, protegido estava pelo Supremo Tribunal Federal a ponto de merecer um jantar em homenagem, o mesmo jantar onde Hugo Motta sai com o rabo no meio das pernas. Eu tenho a mesma sensação de que hoje, com essa sensação de que manda no Brasil, o judiciário fala assim: ô Hugo Motta, vem com a gente, entra aqui atrás, a gente te protege, fique tranquilo, mas ó, 315 vão votar. Isso vai dar nada, a primeira turma derruba isso aí em um dia. Tá, e aí? Esse cara assumiu dia 1º de fevereiro. Ele vai até 1º de fevereiro de 2027. Vai ou não vai? Aguenta? Ele aguenta? Ele aguenta mais quase 2 anos de mandato? Ele tem, veja, são 3 meses. Ele tem 21 meses pela frente. Aguenta? Se descobrirem que há o menor sinal de traição do ponto de vista do envolvimento do presidente da Câmara com as decisões que viriam ou virão do Supremo Tribunal Federal, ele resiste? 315 tira o cara. 315 podem tirar Hugo Motta da posição. E aí? Ele sem o título de presidente da Câmara, quem vai proteger Hugo Motta? Não sei se eu estou sendo claro, mas esse infeliz, ele precisa entender o seguinte: ô bonitão, você está protegido porque você tem um título. Só que tem um negócio, célebre frase clichê: rei morto, rei posto, meu velho. Você acha que tá bom pra você? Voltando à questão da presidência da Câmara, muita gente comentando ali no chat. Pingou, pode chamar a turma pra mim? Muita gente ali no chat falando: pô, Pittoli, mas também votaram no Hugo Motta, vai esperar o quê? Olha, entendo eu, e preciso olhar de novo para o que o presidente Bolsonaro fez, entendo eu que hoje comandarmos comissões dentro da Câmara e do Senado, isso é importante. Por exemplo, vou dar um exemplo. Alcolumbre, presidente do Senado, é ruim? É péssimo. Eu falei isso pro presidente Bolsonaro, é difícil para mim, né, pro Alexandre Pittoli, na prateleira, falar: me dá meio quilo de de Alcolumbre aí. Pô, não dá, não é bom. Só que imaginar que Flávio Bolsonaro hoje é presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, traz Sérgio Tavares, traz Glenn Greenwald, que contou o que contou na comissão, não é bom? Nós teríamos Alcolumbre presidente, teríamos Hugo Motta presidente sem comissões. Então veja, a gente precisa encontrar o lado cheio do copo, é este. As comissões estão aí. Nós não teríamos as comissões e não teríamos a votação do PL da anistia, enfim. Então a gente precisa respeitar a decisão do presidente Bolsonaro e enxergar o copo meio cheio. Agora, é meio cheio do quê, né? De veneno?